Bom, pessoal, então, dando continuidade aqui, eu vou falar só algumas características aqui, muitas informações que tem nesse slide, na verdade tem no outro também, tá? Só que aqui eu acabo dando uma detalhada maior, né, falando sobre a endossimbiose, que a gente já falou, né, e alguns detalhes, apenas isso, né, falando de alguns detalhes com relação a flagelos, como eu estou falando aqui, né, de algumas regiões, como o estigma, que é esse, pode estar presente ou não, né, está presente no cloroplasto da maioria das células que são flageladas, que é o local, né, aonde ele vai se inserir. Os flagelos que podem estar presentes, né, e vão estar presentes em alguns gêneros, né, na fase reprodutiva, vegetativa ou em ambas, né, em ambas as fases, e acaba tendo um número variável, pode ser de 2 a 4, e eles são de tamanhos iguais, né. E a inserção geralmente é anterior, pode ser apical ou subapical, né? E eles podem ser lisos ou plumosos, né? Plumosos é quando tem os pelinhos, ou então eles podem ser lisos, tá? E aí vocês vão ver as mesmas coisas, os diferentes tipos de talos, né? Que eu mostro aqui, as ocorrências, mesma coisa que eu falei no outro. E aí aqui eu achei interessante essa figura para mostrar para vocês os ciclos de vida, para quem ainda não entendeu o que os tipos de reprodução, né? A reprodução, a meiose zigótica, a meiose gamética e a meiose espórica, né? Formação de gametas, formação de esporos e a zigótica. Então, o talo N, né, produz gametas na meiose zigótica, que é o caso da espirogira e da clamidomonas. Como é que é a meiose zigótica? Eu tenho um talo N, né, haploide, que vai produzir gametas haploides, e aí por singamia eu tenho o zigoto 2N, que sofre redução e forma novamente um talo N, que vai juntar com outro talo N para formar o zigoto 2N. Tá? Na meiose gamética, que é o caso do códium, né, do gênero códium, você vai ter gametas N, né, singamia, e aí eu tenho a formação de um zigoto 2N, até aí tudo bem. O talo do zigoto vai ser 2N e ele vai ter uma redução também e vai ter os gametas N. Claro, o zigoto é 2N e o gameta é N, a gamética, tá? E a meiose espórica, ela pode ter dois tipos, tá? Ela pode ser isomórfica. O que é isomórfica? Iso, igual, a mesma morfologia dos gametas, ou heteromórfica, quando eu tenho diferença entre o gameta, né? Os gametas. Então, um talo N vai produzir gametas e por singamia eu vou ter a formação de um zigoto 2N, que vai ser equacionado, né? Esse E é equacionado. O talo vai ser formado também, vai ser um talo 2N diploide, que vai ter que sofrer redução, né? Meiose é sempre reducional, e formar esporos, sempre esporos N, tá? E aí esses esporos vão dar origem a talos N. Ok? Então, essa é a meiose espórica. Então, eu achei interessante falar sobre isso. E também, nesse slide aqui, eu mostro a classificação, né? A classificação tradicional, baseada nos níveis de organização do talo, que segue, essa classificação segue esses autores, Bold e Wine, de 1985, né? E outros autores. É um sistema mais artificial. E esse sistema era o sistema que a gente usava antigamente, né? Eu aprendi mais esse sistema, que era um sistema que não considerava aspectos filogenéticos, né? Evolutivos, era mais os aspectos da organografia, né? Como eu já falei para vocês nas primeiras aulas, da aparência, né? Das características visuais, tá certo? Então, características filogenéticas que evidenciam parentesco evolutivo só surgiram
mais tarde, né, quando a gente começou a ter o desenvolvimento da biologia celular e molecular, e que foi capaz de a gente sequenciar os genes, né, e poder separar o que era da mesma espécie, o que não era da mesma espécie, enfim, tá? A partir também da estrutura do aparelho flagelar, né, então o flagelo, detalhes da mitose e da citocinese, dados bioquímicos, então características metabólicas, dados moleculares, sequências nucleotídeos de genes ribossomais do cloroplasto, etc. Então, essa estrutura do aparelho flagelar e todos esses detalhes acabaram interferindo nessas classificações. E aí, a gente pode considerar as clorófitas como essas classes aí que vocês estão vendo, né? Eu tenho, na verdade, 3 linhagens, tá? Através de Lee, 1999, e ele se baseou, para poder ter essas 3 linhagens, ele se baseou em evidências ultraestruturais bioquímicas e moleculares. Lembrando que a classe clorofícia e uvofícia forma uma linhagem, por isso que a gente tem 3, tá? 3 linhagens, ok? Então, segundo Lee, eu tenho essa classe micromodanofícia, tem que falar devagar se não consegue falar, né? Ou prasinofícia, classe clorofícia, com todas essas ordens, né? Terminados em alis, é sempre ordens. A classe uvofícia, também com 6 ordens, né? E a classe carofícia com 4 ordens. Então, eu tenho uma classe clorofícia com 8, uma classe uvofícia com 6 e uma classe carofícia com 4. Lembrando que as carofícias são os grupos que mais se assemelham às plantas que a gente tem hoje, as plantas terrestres. Principalmente em relação às carares e às coleochatares, que é a 3 e a 4 da classe carofícias, tá? As carófitas são o grupo que mais se aproxima das plantas terrestres, né? E aí eu mostro as ordens, mesma coisa que eu mostrei no outro slide, né, mostrando a forma do talo, de acordo, só que lá naqueles slides eu falei do formato do talo, da classe e da ordem, porém eu não me referi à classe e ordem, aqui eu já me refiro à classe e ordem, tá? Separada por classe e ordem. Então, vocês podem, e as características de cada classe, de cada ordem. Então, esses slides aqui, só mostrando novamente, eles têm essas duas informações que eu queria falar para vocês, tá? Mostrar um esquema dos tipos de reprodução, né, gamética, espórica e zigótica, e também falar das classificações das 3 linhagens, tá bom? E as outras informações, elas estão presentes tanto nesses slides como nos slides que eu mostrei passados das algas verdes. Ok? Espero que vocês tenham entendido. É um grupo bastante diverso, com muitas características diferentes. Eu quero e espero que vocês estejam colocando essas características na tabela que eu pedi para que vocês fizessem, né? Porque dessa forma vocês conseguem ir organizando as ideias, né? As características, tanto das algas como das cianobactérias, né? E isso daí depois a gente também pode formar uma tabela única depois com tudo, tanto algas como briófitas e pteridófitas, uma tabelona bem grande, para que vocês tenham no final dessa disciplina o todo, né? Que vocês entendam o processo evolutivo como um todo até chegar em pteridófitas, porque é a parte de pteridófitas que vocês vão ter a próxima disciplina, né? E para vocês poderem, no final, quando chegar lá em angiosperma, você ter todo o seu raciocínio evolutivo e tendo as informações de características que foram surgindo ao longo do tempo, quais foram essas características e quando elas surgiram, né, essas apomorfias. E qual o benefício disso do ponto de vista evolutivo para esses grupos conseguirem perpetuar a espécie. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado da aula sobre algas verdes. Pedindo desculpa aí pelas latidas da Amora e as vezes que eu precisei parar aqui para chamar a atenção dela, tá certo? Boa noite a todos.